Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Ítalo, professor de matemática, e vim fazer aqui a correção das questões de matemática que foram feitas para o concurso de Taboão da Serra para o cargo de professor, aplicada pela banca BCP no dia 10 de julho de 2022. Estou gravando esse vídeo agora no dia 11, ainda não saiu o gabarito, tá? E nem a prova. Mas estou deixando disponível isso daqui lá no site, né, do www.contandomatematica.com.br, para vocês poderem baixar se quiserem utilizar como simulado. E caso seja disponibilizado amanhã a prova em PDF, o gabarito, também vou deixar disponível. Tá o link aqui também já direto para essa página, aqui no descritivo do vídeo. E peço para os colegas aí, para os alunos que chegaram a fazer essa prova, se puderem compartilhar comigo e deixar que eu suba lá para poder estar auxiliando os demais concurseiros aí também. Bom, então nessa prova foram questionadas 5 questões de matemática, né, da questão 11 até a questão 15, e são elas que eu vou estar resolvendo aqui com vocês. Bora lá? Então a primeira de matemática falava assim: a senha de acesso ao diretório de projetos de uma empresa é mudada constantemente para evitar que as pessoas não autorizadas tenham acesso ao conteúdo. Nesta semana, o responsável pelo controle de acesso ao diretório decidiu realizar um desafio com os colaboradores que devem acessar tais projetos. Ele criou uma expressão numérica, onde seu resultado é a senha de acesso ao diretório, incluindo todos os sinais e os símbolos que pertencem à resposta de tal expressão. E a expressão criada foi raiz quadrada de 16.384 mais 2 menos raiz de 5 sobre raiz de 2 mais raiz de 3, menos 3 elevado à quinta. Sendo assim, o resultado obtido pela resolução dessa expressão, que será a nova senha de acesso do diretório, é... E a gente vai adotar raiz de 2 igual a 1,4, raiz de 3 igual a 1,7, raiz de 5 igual a 2,2. Então, vamos entender uma coisa. Ele tenta trazer uma situação problema para nós, mas na verdade, né, ele só está perguntando, calcule o valor da expressão. Tá? E por conta até de espaço, estou trazendo essa expressão aqui para a gente ter mais espaço para resolver. Poderíamos até pensar em racionalizar esta fração, mas como ele deu os valores decimais e vendo que em cima não teríamos raiz de 2, raiz de 3, vamos resolver tudo por decimais. Bom, então, bora lá. Primeiro, a raiz quadrada de 16.384. Como que eu faço isso? Por fatoração, né? Expliquei aí no curso, quem fez o curso comigo, preparatório para este concurso, né? Viu que eu deixei, falei que era uma característica da banca, né? Tá perguntando algo deste gênero. Então, vamos aqui fazer a nossa fatoração do 16.384. Vai ficar um pouquinho grande, vou até dar uma ampliada aqui, tá? Para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Como 16.384 é um número par, eu consigo estar dividindo ele por 2, ficando 8.192. E novamente é par, então de novo dá para dividir por 2, ficando 4.096. Novamente por 2, ficando 2.048. Novamente por 2, ficando 1.024. E aí vai ficar só 2, né? Porque isso daqui é 2 a décima, isso daqui vai... Vamos ter aí vários números 2. 256, por 2 de novo 128, por 2 de novo 64, por 2 que dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Pronto, está fatorado, só tivemos números 2. E como ele falava que era uma raiz quadrada, nota que não tinha aqui nenhum índice, quando não tem esse índice quer dizer que é 2, portanto eu vou fazer parzinhos. E cada par igual sai esse número para fora da raiz. Por exemplo, ó, o 2 fez par com 2, esse 2 em vermelho vai sair para fora da raiz. A mesma coisa acontece aqui, aqui, e aí vocês veem, né, que vai ficar repetitivo.
Vamos ver quantos números 2 a gente vai tirar da raiz. Ó, vai dar uma raiz quadrada exata. Então, tiramos aqui, ao total, 2 vezes 2, que já dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2, que dá 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, raiz de 16.384, está aqui, ó, é 128. Está feito. Mas o 2 é o 2 e o raiz de 5, ele falou para a gente abordar como 2,2. Só substituindo. A raiz de 2, ele também falou para a gente utilizar como 1,4, assim como a raiz de 3 para utilizar como 1,7. Menos 3 elevado à quinta. O que é 3 elevado à quinta? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 se repetindo 5 vezes. Né? Vou colocar aqui do ladinho para a gente poder fazer esta conta. Tá bom? Então vamos lá. Ó. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9 vezes 3. Só que 3 vezes 3 é 81. E 81 vezes 3 dá 243. Então, coloca aqui 243. Fazendo aqui a nossa fração. Vamos lá. Temos aqui, ó, 128 continua. Juntando os numeradores. 2 menos 2,2. Então, você tem 2, mas deve 2,20. Você paga os 2, mas ainda fica devendo 0,2 ou 0,20. E 1,4 mais 1,7 dá 3,1, menos 243. E aí vem uma divisão de números decimais. 0,2 dividido por 3,1. Então, eu vou só colocar aqui o 128, ó, já vou fazer a nossa jogada de sinal. Positivo com negativo fica negativo, tá? Aqui até deveria ter um parênteses. Certo? E aí vou dividir 0,2 por 3,1. Vamos ver quanto que dá isso. 0,2 dividido por 3,1. Nota que nos dois números, tanto no dividendo quanto no divisor, tem uma casa decimal. Visto isso, você pode simplesmente cortar a vírgula, ou seja, ficou 2 dividido por 31. Mas o 31 não cabe no 2. Portanto, você colocaria 0, e acrescentaria um 0 aqui. Ficou 20 por 31. Mas o 31 ainda não cabe no 20. Eu até vou usar outra corzinha, porque eu vou ter que colocar mais um 0 aqui no quociente e um 0 lá para ficar 200. Tá certo? Agora sim a gente consegue, né, ter o 31 cabendo no 200. E aí cabe 6 vezes. 6 vezes 31 dá 186. Fazendo a subtração, sobra 14. Como não tem mais ninguém para descer e eu já coloquei a vírgula, coloco um 0 aqui no nosso resto para poder continuar a divisão. E aí 140 por 31, acredito que caibam 4 vezes e vai dar 124. Restando aí 16. Novamente coloco o 0, 160, vai dar 5 e aí 155. Sobrando 5. Será que já está bom? 4 casas? Vamos ver nossas alternativas aqui. Nós temos 4 casas, então tá ótimo. 4 casas, acabou, tá? Essa divisão vai dar um número aí, uma dízima periódica, com certeza, tá? Você teria que colocar mais um 0 no resto, colocar um lá no quociente, assim por diante. Mas como a nossa resposta só tem 4 casas decimais, eu paro por aqui. Então esse número ficou 0,0645. Coloca ele aqui, ó. Faltou um zerinho. Deixar ele certinho, que senão vai fazer diferença. Tá aí. E menos o 243, que já estava lá em cima. Para facilitar a minha conta, eu vou aqui fazer 128 menos 243, tá bom? Nota que os dois números são inteiros, só que um é positivo e outro é negativo, só que o negativo é maior que o positivo. Então vai dar negativo. E aí vou subtrair o maior, né, em valor absoluto do menor, ficando aí em total de 115. Então vai ficar menos 115 menos o que faltou ali, 00645. E dessa forma, ficamos com os dois são negativos, então a resposta é negativa, é só somar os dois, dando menos 115
0,0645. E dessa forma, está aqui a alternativa D perfeitamente, né, o mesmo resultado, tá bom? Isso daí foi uma aula que a gente abordou, né, em números racionais e números exponenciais, tá? Tava tudo lá bonitinho, até coloquei uma bem parecida aí para o pessoal. Abordo isso também no curso de matemática definitiva, tá bom? Então, tá aí a nossa resolução do primeiro exercício, um pouquinho mais chato, né? Gastamos um pouquinho, né? Um tempo bastante remoto aí, mas faz parte aí para conseguir chegar no resultado final. Agora vamos para a questão 12, né? A segunda questão de matemática, que diz o seguinte: em uma escola de cursos livres, 35 alunos fazem o curso de robótica, 27 alunos fazem o curso de programação e 13 alunos fazem os dois cursos. Sendo assim, o total de alunos matriculados nesta escola é de... Bom, então esse é um exercício que a gente abordou na parte ali de conjuntos. Por que conjuntos, professor? Porque ele falava isso daqui, ó, 13 alunos fazem os dois cursos, e aí a gente vai ter que estar falando de diagrama de Venn. Tinha uma aulinha lá só do diagrama de Venn, né? E eu tinha até dado a dica para o pessoal, né? Eu gosto muito de dar esses macetes. Quando vem coisa desse tipo e pergunta o total, o que a gente fazia? Vou mostrar aqui a dica para vocês, né? Você somava a quantidade unitária de cada grupo, 35 mais 27, chegaria em 62, e subtraria o que tem em comum entre eles. E fazia, então, 62 menos 13, chegando em 49. Resposta final, tá? Vai dar D de novo. Mas vou resolver passo a passo com vocês aqui, mostrando o que é esse diagrama de Venn. Vamos lá. Vou montar, estou falando de dois cursos. Vou montar aqui em azul o de robótica e vou montar aqui o em roxo de programação. E aí, quando eu monto esses dois conjuntos, qual que é a parte principal, pessoal? A gente sempre começa pela intersecção. O que é isso? O que acontece com os dois ao mesmo tempo? No caso, são os 13 alunos, ó, fazem os dois cursos ao mesmo tempo. Coloco 13 aqui na intersecção. Porque aí, quando você vai falar da robótica, falam que 35 alunos fazem o curso de robótica. Mas nota que você já colocou esses 13 aqui, ó. Já temos dentro da bolinha da robótica 13 alunos. Ou seja, quantos alunos fariam apenas robótica? Nesse caso, são 22 alunos. Então, olha só, dentro da bolinha de robótica tem 35. Só que 22 fazem só robótica e 13 faz robótica e programação. E a mesma ideia serve para programação. Ele falava que 27 alunos faziam programação. Então, você faz 27, ó, já tem os 13 aqui dentro, então chegaríamos em 14, tá bom? Esses 14 fazem só programação. E aí ele vai questionar o nosso total de alunos, não é isso? Ó, o total de alunos matriculados nessa escola. E assim chegamos em, ó, somando tudo, 22 era só robótica, 13 era os dois e 14 só programação. No final, chegamos em 49 alunos. Portanto, alternativa D novamente, certo? Então tá aí questão 12, bem elaborada, e ó que essa daqui a gente já conseguiu gastar um pouquinho menos de tempo. Bom, e até pela dica, pelo macete lá, a gente viu isso. E até aproveito para falar para vocês que isso daí, todas as questões aqui eu vou abordar também no Matemática Definitiva, é um curso aí extenso, você tem 2 anos de acesso, você tem raciocínio lógico, informática, tem matemática, são 80 videoaulas com materiais, mais de 1000 exercícios resolvidos passo a passo, abordando todas as possíveis bancas. E ainda eu dou de bônus mais 300 questões da VUNESP, mais 100 questões da Banca Avança, todas comentadas de matemática, tá bom? Então, se quiser aderir a esse curso, deve ter aqui um link aqui em cima, né, aparecendo, assim como está no descritivo do vídeo aqui, tá lá. Combo Matemática Definitiva, tá bom? É um curso que você paga uma vez só, você tem 2 anos de acesso, é praticamente vitalício, ganha certificados fazendo todas as aulas, é bem bacana,
tá? O pessoal que tem feito aí sempre é 90% pelo menos de uma prova de matemática. Bom, agora a questão número 13, que diz o seguinte: um campo com medidas de 15 metros de largura por 40 metros de comprimento é gramado por 12 colaboradores, trabalhando 6 horas por dia, em 15 dias. Caso seja necessário gramar um campo com o dobro das dimensões, tendo disponíveis 20 colaboradores que trabalham 8 horas por dia, quantos dias de trabalho serão necessários? Então, nesse caso, ele está falando de que tipo de situação-problema. Falo muito no curso, né? O que é? Ele te dá uma situação, põe o pontinho final ali, ó, depois dos dias, vocês podem ver ali que aparece um pontinho final, e depois ele te dá uma outra situação. Isso é típico de regra de 3. E como ele te dá vários componentes, né, mais de duas variáveis, quer dizer que é uma regra de 3 composta. Poderia até reduzir isso, mas eu não vou fazer isso daqui. Aqui vou mostrar passo a passo para ficar claro para todo mundo. Então ele está falando de quais unidades? Está falando de largura, está falando de comprimento, está falando de colaboradores, está falando de horas por dia e está falando de dias trabalhados. Então ele está falando de 5. Eu falei, aí o pessoal, a ABCP adora colocar 4 ou 5 até, né? Nesse caso foram 5. É normal acontecer isso na banca ABCP. E aí a gente tem 15 metros de largura, ó, na primeira situação, aqui na primeira linha, eu vou colocar tudo da primeira situação. São 15 metros de largura, 40 metros de comprimento, 12 colaboradores, 6 horas por dia em 15 dias. Já na segunda situação, o que ele dá? Ele fala que as dimensões vão ser dobradas. Então, a largura que era 15 passa a ser 30. O comprimento que é 40 passa a ser 80, o dobro. Bom, e aí ele também diz que vão ser 20 colaboradores agora e eles vão trabalhar 8 horas por dia. Assim, ele questiona quantos dias. Então, o X está aqui. Existem várias formas de fazer essa regrinha de 3. Tem gente que faz pelo produto, tá tudo certo, né? Mas eu vou fazer aqui pelas flechinhas. Foi algo que o pessoal gostou bastante. É o seguinte, a gente utiliza algumas regrinhas, né? E o pessoal adora regras, né? Porque daí fala que faz todos os exercícios do mesmo jeito. E é isso que eu vou abordar. Porque onde está o X, eu coloco setinha para cima. No caso, ele está em dias. E aí eu vou comparar todo mundo, comparar todas as outras unidades com os dias, que é onde está o X. Bom? E como eu coloquei setinha para cima, eu estou falando que eu estou aumentando o número de dias, né? Então, a minha pergunta sempre vai ser, quanto mais dias, mais ou menos outras variáveis. Então, vamos lá. Quanto mais dias, mais ou menos horas por dia ele vai ter que trabalhar. Então, se ele vai aumentar a quantidade de dias, ele pode trabalhar menos cada dia, concorda? Então, se você vai trabalhar menos cada dia, setinha para baixo. E note que eu não estou olhando os números, estou pensando apenas ali nas unidades, que é o que está em preto. Bom, mais uma pergunta, vou ser mais 3 na verdade agora, né? Quanto mais dias, mais ou menos colaboradores. Então, você vai gastar mais dias, você está tendo mais ou menos pessoas trabalhando. Menos, né? Então, coloque a setinha para baixo. Novamente, se você está gastando mais dias, o comprimento do seu campo é maior ou é menor? Se está gastando mais dias, quer dizer que você tem mais coisas para gramar. Então, setinha para cima. E a mesma coisa vai valer para a largura, né? Quanto mais dias, maior ou menor sua largura. Se está gastando mais dias, mais tempo, quer dizer que seu gramado é maior. Se é maior, setinha para cima. E aí, o X é sempre o diferentão. Ele está na base da sua seta. Então, ele vai multiplicar todo mundo que tiver na ponta da flecha. Todo mundo que tiver na ponta. Ó. A ponta é aqui, ó. No caso, o 8. No colaboradores, vai ser o 20. Já no comprimento, onde está a pontinha? É o 40 e na largura é o 15. Tá certo? E aí, esses 5 valores vão ficar se multiplicando. E os 5 que sobrarem vão ficar lá do outro lado da minha equação. Então, aqui ficou 15, 40, 20, 8 e x. Igual ao que sobrou. 30, 80, 12, 6
e também o 15, certo? E aí vamos, né? Ou você pode multiplicar tudo de um lado, multiplicar tudo do outro e depois passar dividindo, tá certo? Tá. Mas eu vou simplificar. Simplificar é vida, é tempo, né? E vocês veem que essa prova, o tempo, principalmente na prova de matemática, estava muito escasso, né? Então vejam só, 15 de um lado e 15 do outro. Já cortei, tá? O que mais que eu posso cortar? Vamos vendo as corzinhas, vai ajudar a gente aqui, né? Ainda posso cortar o 40 com 80, porque vejam só, 40 e 80, ó, 80 não é o dobro de 40, então aqui vai sobrar o número 2, enquanto aqui somente 1. Feito? O que mais que eu posso simplificar? Posso simplificar, ó, aqui o zerinho do 20 com o zerinho do 30, certo? Então ficou 2 de um lado e 3 do outro. Dá para simplificar mais coisa? Dá. O 8. Por exemplo, divide o 8 por 4. Se fosse 8 dividido por 4, dá 2. E 12 dividido por 4 dá 3. Tá certo? E ainda poderia cortar os dois números 2 e tudo mais, o 2 com 6. Mas não vou fazer isso, porque eu sei que vai ficar muito pesado. Bom, vou só agora, já que eu simplifiquei cada número por cada número aí, vamos ver o que ficou de um lado e o que ficou do outro. Do lado da esquerda, só sobrou esse 2 e esse 2. Portanto, 2 vezes 2 deu 4x. Do lado de cá, o que sobrou? Sobrou 3 vezes 2, que deu 6. 6 vezes 3, que deu 18. E 18 vezes 6, a gente chega em 108. Tá bem? Olha só, ficou uns números bem menores, né? Vocês imaginam o tamanho que ia ficar se a gente multiplicasse. E agora é só pegar o 4, que está multiplicando, e passar dividindo. E 108 dividido por 4, dividir por 4 é dividir duas vezes por 2, né? Metade de 108 é 54, metade de 54 é 27. E essas dicas de cálculo mental que eu acabei de fazer agora, né? Eu costumo colocar sempre ali no Instagram. Olha ali, ó, @contandomatemática. Tá? Também tem no descritivo do vídeo, né? Já o link do Instagram. Todo dia eu coloco uma questão resolvida ali, coloquei várias da BCP, coloco da Vunesp, tenho colocado da FGV, né? Que vai ser até quem vai preparar aí o concurso de São Paulo. Já tenho colocado várias questões resolvidas passo a passo, além de eu colocar técnicas de cálculo mental. Tá bom? Então tá aí questão 13, alternativa letra B de bola. Vamos agora para a questão 14, que diz assim: verifica as dimensões de 7,5, 10 e 12,5 centímetros constituem um triângulo. Em caso de afirmativo, determine a medida de sua altura relativa à hipotenusa. Bom, acredito que para ele pedir a altura relativa à hipotenusa, ele teria que ter falado aqui que era um triângulo retângulo, né? Tanto que quando eu olho as alternativas, ele fala, ó, é um triângulo retângulo e a sua altura relativa é tanto. É um triângulo retângulo e sua altura relativa é tanto. Não é um triângulo retângulo e não é um triângulo retângulo. Poderia entrar com recurso? Eu acredito que nem vale a pena. Por conta dessa palavrinha e do jeito que está as alternativas, não vai fazer diferença. Não vale a pena. Mas muito mal elaborada. Por quê? Porque se ele pede altura relativa à hipotenusa, não tem como ele não ser um triângulo retângulo, né? Porque senão você não teria a altura, por exemplo. Se você fala que ele não é um triângulo retângulo e fala que a sua altura relativa é de 6 centímetros, a altura relativa de que lado? Porque um triângulo, né, escaleno, já que não sendo retângulo, não tem hipotenusa. Ou seja, você já elimina aqui a letra C e D. Então, mal elaborada essa questão, né, mas poderia pegar muita gente que não soubesse, né, que o triângulo retângulo trabalha aí com a hipotenusa, é o único. E eu sempre falo para o pessoal, né? Isso daí vocês podem ver, tem até vídeos abertos aqui no YouTube. E eu falo muito, pessoal, decorar 2 triângulos retângulos que despencam em todas as provas de concurso, né? Cerca de 95% das provas abordam 2 triângulos, ou 5, 12, 13 ou 3, 4, 5. E nesse caso, eu estava abordando 3, 4, 5. Pode ver que multiplicando tudo por 2,5, você chegaria nesses valores.
tá bom? Deixo aí mais uma dica para vocês, né? Você vê quantos macetes. Mas enfim, então já sabemos que era um triângulo retângulo, não só pelas alternativas, como o que eu acabei de falar, se trata de um triângulo, né, proporcional ao 3, 4, 5. E agora, como que eu acho a altura relativa à hipotenusa? A altura relativa à hipotenusa, você teria ali até 8 fórmulas para estar vendo isso, né? Até coloco lá no curso de matemática definitiva que eu falei para vocês. Mas tem um jeitinho aí para a gente fazer uma dessas fórmulas, é o seguinte. Você multiplica os catetos, que são os dois lados menores do triângulo. Eu vou colocar assim, ó, para vocês saberem a fórmula. Cateto 1 vezes cateto 2 é igual a hipotenusa vezes altura. Então, eu vou colocar aqui, ó, hip de hipotenusa, e a altura também é representada pela altura h, né? Mas eu vou colocar o alt aqui só para ficar bem claro para todo mundo, bom? Então, isso daí até pode vir pela fórmula da área, né? A fórmula da área seria cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2, ou base vezes altura dividido por 2, né? Esses dois cortam. Mas é uma formulinha aí representada, tá bom? Então, vamos fazê-la aqui, vamos ver em quanto que a gente chega. Temos aqui, ó, 7,5 e 10 vão ser os catetos, porque são os lados menores. A hipotenusa é 12,5 e a altura é o que eu quero achar. Vou colocar como x. Só que 7,5 vezes 10, né? Multiplicar por 10 é só andar uma casinha, chegaremos em 75. E o 12,5 que está multiplicando x passa para o lado de lá, dividindo, chegando em 12,5. Opa, nem precisa aqui do igual, já tem o igual. E aí vamos dividir 75 por 12,5. Novamente uma conta com casa decimal, né? E aí você vê, se você estudou para a banca BCP, você sabe que isso é recorrente, né? Agora, se não se dedicou a ela, né? Aí pode ter sido uma surpresa. Bom, então como eu tenho uma casinha decimal, coloco ali uma casinha decimal também, e assim podemos esquecer a nossa vírgula e fazemos 750 por 125. Acredito que dê 6 aí, vamos ver? 6 vezes 5 dá 30, subiria 3. 6 vezes 2, 12, com 3 daria 15, subiria 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1 que subiu, 7. Fechou. Portanto, a nossa altura relativa à hipotenusa é de 6 centímetros. E eu poderia ter falado mais para vocês, né? Aqui agora que eu achei, parece que ficou fácil com a alternativa A e tudo mais, né? Chegamos no 6. Mas eu já poderia ter falado uma coisa antes. A altura relativa ao triângulo retângulo, né, relativa à hipotenusa, é sempre menor que o menor cateto. Então, ou seja, seria menor do que 7,5 com toda certeza. E aí, a única alternativa, que é um triângulo retângulo e tem a altura menor do que 7,5, seria a alternativa A. Olha a técnica, olha o macete que a gente tinha. Gastaria menos de 1 minuto nessa questão. Bom, agora vamos para a nossa última questãozinha de matemática. Diz assim: o salário de Viviane é calculado de acordo com os seguintes fatores. Um valor fixo de R$ 750, denominado ajuda de custo, mais 5% sobre o valor total de vendas que ela realizou no mês anterior. Sabendo que seu salário no mês de maio foi de R$ 8.450, qual o valor total em vendas que ela realizou no mês de abril? Abril é o mês anterior a maio. E aí é um probleminha de função de primeiro grau, ou até mesmo de equação de primeiro grau, né? E eu costumo até falar para o pessoal, né? Falei, a banca BCP gosta de função de primeiro grau. Até tem lá no Instagram, né? Fixo, o que significa fixo? Fixo quer dizer que não é variável, ou seja, ele não vai andar com x. E aqui, quando ele fala 5% sobre o valor total de vendas, as vendas variam. Um mês pode ele ter vendido muito, outro mês pode ter vendido pouco. Então, é mais 5%. O que é 5%? 0,05 do total de vendas. Olha o x aqui na variável. E aí, juntando o valor fixo mais esse valor variável, ela chegou em quanto? Ela chegou a ganhar R$ 8.450. Ou seja,
qual que foi o valor de vendas, então, no mês anterior, no caso, no mês de abril. E eu mostro sempre aí para vocês como que faz essa representação, né? Como que a gente sai desse português para o matematiquês. E, de novo, vamos usar casinha decimal. Bora lá. Se eu quero achar o x, então esse 750 que está adicionando no primeiro termo, ele passa para o segundo, subtraindo, ficando aí 8.450 menos 750. E aí temos 0,05x igual, temos 0 menos 0 dá 0, 5 menos 5 dá 0 e 84 menos 7, 77. E aí, o 0,05 que está multiplicando, passa dividindo, chegando aí em 7.700 dividido por 0,05. E aí, isso daqui vai dar, temos duas casinhas, é a mesma coisa do que aumentar duas lá, 77, ia ficar 770 mil, e dividir por 5, multiplicava por 2, tirava um zero, chegava em 154 mil. De novo, uma técnica de cálculo mental, né? Chegaria aqui nos 154 mil. E também mostro para vocês lá no Instagram. Mas, né, eu vou resolver aqui para quem... Eu sei que o raciocínio que eu fiz foi muito rápido, a conta foi muito rápido, então vamos aqui fazer com calma. Então, nota que eu tenho duas casinhas decimais, né, no 0,05, dois números depois do zero, da vírgula, então eu acrescento lá do outro lado também, certo? E aí esqueço a vírgula. Portanto, ficou aqui, ó, 770 mil dividido por 5. E aí o 5 vai caber uma vez aqui no 7, e resta 2, desce o próximo 7. Aí vão dar 5 vezes 5, fica 25, sobram 2, desce o 0. E 20 vezes, dividido por 5 dá 4. E assim, temos mais 1, 2, 3 zeros para descer, coloca esses 3 zeros no quociente. Portanto, está aí os nossos 154 mil reais. Tá bem? Então, alternativa correta, letra C. Bom, e aí, junto com o professor Murilo e com a professora Luciana, também estamos preparando dois cursos, né, com pré e pós-edital, já incluindo tudo, né, tanto da Prefeitura de São Paulo, como também de Franco da Rocha. Tá os links aqui dos cursos, tudo que a gente aborda, mas se quiser saber um pouquinho mais, pode entrar em contato, tem o Instagram, tem meu WhatsApp também aqui embaixo, podem estar entrando em contato e a gente, né, conversa aí sobre os cursos, sobre o que a gente aborda, sempre direcionado à banca. Nota que isso faz muita diferença, vocês viram aqui na correção, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Não esqueçam do seu like, não esqueça de se inscrever no canal e aguardo vocês aí na próxima, tá bom? Muito obrigado e até lá!